Olá! O Assembleia Debate de hoje vai falar sobre a nova lei dos empregados domésticos. Vai falar também sobre as alterações que essa legislação vem provocando no mercado de trabalho. O funcionário doméstico já tem garantido todos os direitos trabalhistas. Como qualquer outro cidadão brasileiro, as domésticas agora devem receber fundo de garantia, seguro-desemprego, auxílio creche, horas extras, férias, entre outros. Mas como será que a sociedade está absorvendo essas novidades num ano de profunda crise econômica, hein? Será que a relação entre patroas e domésticas continua mesmo? Bom, para debater esses temas, eu recebo aqui no estúdio o juiz trabalhista Marcos Scalércio. Recebo também a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos de Jundiaí, a Érica Bernardes. Temos o prazer de contar com a fundadora do Sindicato dos Empregadores Domésticos do Estado de São Paulo, Margarete Carbinato. E também temos a presença da diretora da Agência de Empregos Uniri, Ângela Clara. A todos vocês, muito obrigada pela presença aqui. Bom, o governo federal decidiu adiar até o dia 30 deste mês o prazo para o pagamento do E-Social. A decisão aconteceu após o pagamento unificado dos tributos dos empregados domésticos e encargos relativos à competência do mês de outubro, como FGTS, INSS, enfim. A guia única tem código de barras e o valor pode ser pago em qualquer agência ou canais eletrônicos disponíveis pela rede bancária. Quem atrasar o pagamento da guia, prestem atenção agora neste prazo, fica sujeito a uma multa de 0,33% ao dia, limitada a 20%. Então, cuidado aí. A lei do Simples Doméstico foi regulamentada no dia 1º de junho e, no início de outubro, começou o cadastro de trabalhadores no sistema. No dia 1º deste mês de novembro, as guias de pagamento começaram a ser emitidas pela internet. Mas muitos empregadores tiveram dificuldades com o site. Bom, e a nossa repórter Priscila Silvério foi conhecer de perto como está a rotina de quem procura emprego nesse ramo. Acompanhe na reportagem. Maria Lúcia está desempregada depois de trabalhar por 25 anos como empregada doméstica. Ela conta que a PEC das empregadas, que regulamenta a profissão, deu dignidade aos empregados como ela, mas dificultou novas contratações pelas obrigações que os empregadores passaram a ter. Está difícil para todo mundo, né? É muito difícil. Então, acho que é por isso, né? Aí os patrões diminuem os dias, né? Não quer, assim, tipo, a semana toda. Então, fica difícil, né? É difícil para eles e para a gente também, né? Agora eu estou procurando outra coisa. Eu quero tentar, né? Quero ver se eu consigo, de copeira hospitalar, eu fiz o curso aqui. E agora eu quero ver se eu consigo uma vaga de copeira hospitalar. A PEC das empregadas está em vigor desde 2013 e prevê a extensão aos empregados domésticos da maioria dos direitos já previstos aos trabalhadores registrados com carteira assinada, em regime CLT. Passou a ser obrigatório ao empregador o recolhimento de 8% sobre o salário mensal para o INSS, a pagar horas extras, adicional noturno, auxílio creche e indenização em demissão sem justa causa. E a partir de 1º de outubro deste ano, entrou em vigor o Simples Doméstico, que amplia os pagamentos de 8% sobre o salário para o FGTS, de 0,8% sobre o salário para o seguro contra acidente de trabalho e 3,2% para o pagamento da indenização em caso de demissão sem justa causa. A partir de agora, quem contratar o serviço de um trabalhador doméstico terá que desembolsar, em média, 7% a mais por mês. Nesta agência especializada em treinar e colocar no mercado empregados domésticos, registrou só no último mês queda de 40% no número de contratações. Segundo o IBGE, em julho deste ano, o país tinha 1.404.000 pessoas em vagas de serviços domésticos. Em agosto deste ano, caiu para 1.395.000. Para evitar mais demissões, os profissionais domésticos estão negociando os salários. Com o Simples Doméstico, o que nós estamos percebendo é que o empregador está diminuindo o salário, até para ele dar conta de pagar os novos encargos. E as domésticas, por sua vez, não tem outra forma, elas estão aceitando, estão negociando para poder também equilibrar esse mercado. Nessas 2 últimas semanas,
Tivemos 4 profissionais que estão desempregadas e que choraram na nossa frente, assim, minha situação está muito difícil, eu negocio. Mas para quem trabalha com contratações de empregados domésticos, as expectativas são positivas. O que eu percebo é que elas estão sofrendo isso, mas elas estão felizes, porque pela primeira vez na vida vão ter um fundo de garantia, um seguro-desemprego. Elas estão sofrendo, eu acredito que estão sofrendo mais na crise, mas elas vão vencer isso. O mercado, eu acredito que vai reaquecer, os empregadores vão parar de ter medo, vai estar inserido nessa cultura que é necessário registrar, que é necessário pagar o fundo de garantia, que é necessário vê-las como profissionais dignas, profissionais como qualquer um. Isso traz uma alegria para elas. Você vê nitidamente nisso um orgulho maior de ser o que for, porque estão sendo reconhecidas. É tempo de mudanças, só que parece que isso daí não era uma mudança, era uma coisa que já existia, só não era praticada. A gente vai conversar sobre isso agora e vamos começar a tentar entender que direitos são esses que o trabalhador doméstico tem a partir de agora. Doutor Marcos, vou começar aqui pelo lado legal. Como que era antes a vida legal de uma empregada doméstica e como está agora? Muito bem. Então, antigamente os domésticos, eles não gozavam dos direitos, por exemplo, as horas extras. O doméstico poderia trabalhar em uma jornada superior a 8 horas diárias e 44 semanais, que é o limite que se aplica a todos os trabalhadores. Antigamente não se aplicava aos domésticos. E de verdade, sem nenhuma justificativa. Não existia uma justificativa plausível para falar por que o doméstico tinha um tratamento desigual aos demais trabalhadores, já que um limite de jornada tem relação com a dignidade humana, tem relação com a saúde do trabalhador, que não se justificava por que para o doméstico não. Tá? E antes eles não tinham esse direito. O doméstico antigamente não tinha FGTS. O fundo de garantia por tempo de serviço era facultativo. Era uma opção, que eu sempre explicando isso em aula, debatendo, eu sempre falo o seguinte, era para o empregador bonzinho, aquele empregador, bom coração, que ele fazia a opção e pagava o FGTS, mas não era obrigatório por lei. Senão era uma mão na frente e outra atrás que saía do trabalho. Exato, ele era dispensado, não poderia levantar aquele fundo de garantia, não existia fundo de garantia, o seguro-desemprego dependia dessa faculdade do empregador em depositar ou não, tá? O doméstico antigamente não tinha proteção contra acidente do trabalho, não havia esse depósito, esse recolhimento previdenciário de seguro-acidente, e aí se não havia proteção contra acidente do trabalho, não existia o quê? Uma estabilidade para aquele doméstico sofrer acidente. Então, infelizmente, uma empregada doméstica, vai limpar o vitrô, caía, quebrava um braço, saía da licença, voltava, era dispensado, porque não gozava de estabilidade. Hoje já tem essa proteção também. Quando a gente fala hoje e fala antes, a gente está falando de que data? A emenda constitucional veio em 2013. 2013. Só que quando ela veio alterando o artigo 7º, parágrafo único da Constituição Federal... Que já existia. Ampliando esse rol de direitos trabalhistas, ele ainda ficou condicionado, essa emenda ainda condicionou a regulamentação de alguns direitos. Então veio a emenda, trouxe novos direitos, mas nem todos já eram aplicados de imediato. O que veio agora com a Lei Complementar 150 de 2015. Essa lei complementar que veio nesse ano e a partir de outubro agora começou a ser exigido a parte tributária, que aí trouxe e regulamentou os novos direitos. Então, atualmente, como bem destacado já na matéria, hoje eles gozam do direito às horas extras, adicional noturno, que antes do doméstico não tinha essa proteção do trabalho noturno. Dormir em casa, então se à noite chegava às vezes 11 horas do trabalho, acordava, pedia um cafezinho, ela fazia o café e não ganhava nada mais por isso. Hoje não, hoje eu até brinco. Hoje, antes de pedir um café para empregado doméstico que trabalha depois das 22, tem que pensar, agora tem adicional noturno, fica mais caro, certo? E merecidamente esses direitos aos domésticos, porque não existia justificativa para falar por que eles não gozavam desse direito. Hoje o FGTS é obrigatório, como muito bem destacou na matéria, 8% ao mês, mas mais 3,2%. O que é esse 3,2%? Muita gente às vezes não pegou a ideia. Esse 3,2% ao mês seria o que todo trabalhador tem direito, a famosa multa de 40%, quando é mandado embora. Qualquer trabalhador no âmbito da CLT, quando é dispensado, o patrão tem que pagar mais 40% do depósito do FGTS. O que o legislador fez? Aqui andou muito bem o legislador. Ele, ao invés de exigir do patrão que de imediato, quando dispensasse, tinha que pagar 40%, que é um valor pesado, ele diluiu esses 40% em depósitos mensais de 3,2%, certo? Só que só é devido ao empregado, o empregado só vai levantar esses depósitos mensais de 3,2% se for uma dispensa sem justa causa. Sim. É algo que muito não se atenta da lei. Por quê? Se o empregado pede demissão, se o empregado falece ou se aposenta, ou é mandado por justa causa,
o patrão pega de volta esses depósitos de 3,2% ao mês. Entenderam quem está em casa? Ouviu o que o doutor Marcos falou? Isso é importante agora. Porque Então, na esse verdade... depósito, Diga, pode falar. Que muita gente, como é uma novidade, porque não existe esse parâmetro Não tinha. para o urbano, para os demais trabalhadores, né, Para os são outros os outros profissionais, trabalhadores, acaba gerando confusão. Mas nada mais é do que o 40% que qualquer trabalhador tinha direito, Se para o por doméstico, essas causas, acaba isso voltando. é 3,2%. E se o empregado doméstico praticou justa causa, falta grave, certo? Aposentou, morreu, Faleceu. infelizmente, ou pediu demissão, o empregador ele vai pegar Tem de direito. volta aqueles depósitos que ele fez mês a mês de 3,2%. Corrigidos? Corrigido, porque a conta do Fundo de Garantia tem uma atualização própria. Não é uma boa atualização, né? Não é um valor atualização do alto. dólar. Não é do uma dólar. atualização boa, mas é corrigido. É, corrigido. Ele Vou passar pega aqui de para a volta. Érica, então. A gente ouviu agora essa parte legal da legislação. A Érica é presidente do Sindicato das Empregadas Domésticas lá de Jundiaí, aqui pertinho de São Paulo. Tá quanto aqui de São Paulo? 50 quilômetros? Isso. 50 quilômetros de São Paulo. Você foi empregada doméstica? Sim. Foi empregada doméstica. Sim. Você ainda é? Ou não? Hoje Não. você só tá para Agora eu tô mais especificamente cuidando dessa parte. dessa parte aí do sindicato, Porque coordenando. aumentou muito o A fluxo. demanda. Exatamente. Quando você era empregada doméstica, o que o doutor Marcos falou é verdade? Era verdade? Realmente Sim. vocês não tinham nada desse Não, direito? nada... era jornada. Infinita. Exatamente isso. Você tinha horário para entrar, mas horário para sair nunca tem. E na hora de ser demitido, a pessoa esquece que tem as verbas rescisórias para te pagar. Entendeu? Ah, mas não foi isso combinado. Vocês não têm direito a nada. Você trabalhou em quantos lugares, assim, mais ou menos, numa média? É assim, fiquei especificamente numa residência um bom período. Um bom período. Você Exato. recebeu os seus direitos? Chegou a ter a sorte? Não, Não. não. Não recebeu os direitos. Não. E o que faz nessa hora? Ingressa com uma ação trabalhista. E aí faz valer os direitos. Sim. Aí acaba, é quase causa-ganha, né? É porque verbas rescisórias é muito difícil o juiz não dar. Muito difícil mesmo. Agora, as horas extras, alguns advogados antes da PEC tentavam. Mas assim, era uma tentativa. Era de acordo com o juiz. Exatamente. De com a mas, cara assim, do exatamente. freguês ou não. Exatamente. Era difícil vida de empregada antes para o que hoje recentemente mudou? Como é que tá isso agora, essa transição? Assim, mudou, mas não tanto. Aí elas ainda sofrem dificuldades. Porque as senhoras, porque uma classe de doméstica, a maioria são semi-analfabetas. Então, é fácil o empregador, que é um pouco mais espertinho, enrolar. Durante no decorrer da semana, o que nós mais temos recebido é empregada doméstica com papel feito por eles ou por alguém, falando que elas não têm que fazer nada, que elas não têm direito, tentando engambelar elas com aquilo. E elas, sem saber, acabam Sim, não, filha, aceitando. aquela gente bem simples, Sim, sabe? Sim, sim. Daí você vai lá, você tenta orientar, não, o que ela tá falando não condiz. Pra Não ela é. tá falando isso, você tem que trazer um papel timbrado. Qual o respaldo que ela teve, onde ela teve? Pergunta pra ela. Até mesmo hoje, quer dizer, em 2013 foi aprovada a PEC e deu direito ao sindicato a ter convenções e acordos coletivos. Então, a partir daí, nós E exigimos... aprimorando, né? Começar Exatamente. aí a... Um ponto principal melhorando foi a homologação. Por quê? Porque como elas são semi-analfabetas, elas não sabiam que ela estava assinando e não sabiam que ela estava recebendo. Muitas vezes elas assinavam que homologação estava já- pedindo demissão, uma vez que tinham sido demitidas, para eximir o empregador de estar pagando aviso prévio para elas ali. É o que mais acontece. É Entendeu? E mesmo? hoje a gente Tô está começando a bater em cima disso daí. Eu sou assim, para brigar com a empregadora comigo mesmo. Porque assim, são senhoras, vocês não têm ideia, que passam a vida inteira dentro de uma residência. Essa senhora tinha 18 anos. Só do aviso da Lei 12.506 daria R$ 1.700 para ela receber. E a senhora queria que ela fosse receber R$ 600 na casa dela. Que a homologação seria feita na casa dela que podia. Isso ainda pode? Hoje? Não. Não pode mais. Se não, em Jundiaí, por conta de nossa convenção coletiva, se não homologar dentro do sindicato, tem a multa no valor de um salário mínimo. Quer dizer, de um salário base da CCT. Bom, a gente está com várias informações aqui. Eu vou ficar dando uma revezada aqui de lá para cá para a gente ouvir todas as opiniões aí nessa primeira leva e tentar entender a situação de todo mundo. Doutora Margarete. Pois é. Sindicato das Patroas. Sindicato dos Empregadores Domésticos. Agora acontece o seguinte, você vê a nossa realidade. Eu acho muito fácil falar, conquistei direitos, conquistei isso, conquistei aquilo, e conquistou também desemprego.
Entende? 40%, né? Não, já está muito mais do que isso daí. E vai aumentar cada vez mais. Ângela, A Ângela, que é ali da... Unire, na empresa, da né? Uma empresa de empregados colocação de mão de domésticas e obra de babás, empregada isso. doméstica, que também tem uma legislação própria, que ela não pode... Quero dar um alô também para os empregadores domésticos que fazem uso de empresa de colocação de mão de obra. Existe uma lei federal que diz o seguinte, que toda empresa, toda agência de empregado doméstico tem que firmar um contrato, um termo de responsabilidade por 1 ano por empregado que mandar para a casa do empregador. Então, eu também quero que o empregador doméstico faça prevalecer também esse teu direito da responsabilidade das agências de colocação de mão de obra de empregado doméstico. Voltando para... Em outras palavras, o que você quis dizer? Qual é o direito que vocês não têm é o hoje? seguinte, como que é? Qual é o direito que não se tem hoje? Nenhum. Não, eu estou falando da agência de colocação. Isso. Isso. Muitas agências de empregado doméstico, algumas, não posso citar nomes, enviaram pessoas para os empregados domésticos, para as residências, sem firmar esse termo de responsabilidade por 1 ano, por dano que esse empregado doméstico causar ao empregador. Pelo dano, entendi. Agora entendi. Entendeu? Então, o que acontece? Já que nós estamos falando em leis, vamos também exigir das agências de colocação de obra, de mão de obra de empregado doméstico, o termo de responsabilidade por 1 ano, por empregado que ela enviar na casa do Afinal de empregador. contas, se você contratou uma empresa dessa, você está pagando um plus, está pagando mais Sem para dúvida. que venha um funcionário nos moldes ideais e que não te dê vamos trabalho, exigir não te dê também- problema, né? Vamos também exigir os nossos direitos. Entendi. Com relação ao empregado doméstico, aconteceu o seguinte. Você tem empregada doméstica hoje? Tenho. Tenho porque eu tenho uma mãe de 96 anos de idade, lúcida completamente, até Lindo. cozinha. Qual é o nome dela? Emi. Dona Emi, beijo grande. Lê o Estadão todo dia, discute comigo. Ótimo, Ela é adoro. uma pessoa maravilhosa, mas para ficar ali acompanhando um pouquinho... Precisa de uma assessoria. Mas acontece o seguinte, eu sou uma privilegiada, porque minha mãe, com 96 anos de idade, Ainda tá aí lúcida, maravilhosa. Mas quem não tem? Quem precisa do cuidador de idoso? Específico, né? Cuidador de idoso, cuidador de enfermo. A lei da empregada doméstica veio contra o empregador doméstico. O que aconteceu? Antes da lei, nós tínhamos uma outra realidade. Vinha a pessoa, o cuidador, se oferecer para trabalhar na casa de fulano. Falava o seu preço, que era normalmente um preço superior ao nível de mercado, e se estava bem para o empregado, para o cuidador, se estava bem para aquele que estava contratando, estava bom para Deus. Então, o que acontecia? Havia um emprego e havia a possibilidade da família continuar com o idoso na casa. Hoje, essa lei, que para mim foi um absurdo, foi uma coisa impensada com relação aos nossos idosos, com os nossos familiares, porque todos nós vamos ficar idosos um dia, né? Então, o que vai acontecer? Onerou sensivelmente o empregador doméstico, onerou sensivelmente a família, porque nós temos aí a jornada de trabalho de 8 horas. Antes nós tínhamos um cuidador de idoso que ficava ali à disposição, que também não era nenhum martírio para esse cuidador, porque se a porta da rua, a serventia da casa sempre foi, se não estava mais satisfazendo suas necessidades, ele pedia demissão e pronto, saía. Mas não era isso que acontecia, as pessoas ficavam nas residências. Hoje, o empregador doméstico, ou ele coloca o idoso numa casa de repouso, porque não tem condição de pagar 3 cuidadores por dia, Que é caro. que é caríssimo, e mais Não ainda, que a casa de repouso não seja cara também. Não. E ainda ter que pagar o folguista
do final de semana. Exato. Então, onerou terrivelmente. Nós temos aí um Código do Idoso que só serve para fila do supermercado, fila de banco. Mas nem para vaga de rua para estacionar não serve não. Isso daí. Pois é, Tem muita gente que- leva multa. Agora, Só pra fila. o que teria que ser pensado nessa legislação é o problema do nosso idoso com relação ao cuidador de idoso, a babá. Nós temos uma outra realidade, gente. Nós temos uma outra realidade. Nós temos casais de médicos, de pessoas que trabalham em compensação. Horários. Jornalista, me encaixo nessa. A gente não tem horário nem Não dia. tem horário. Não tem feriado, não tem Não domingo. pode ter filho. Não pode ter filho. Não pode ter filho, é um absurdo. Vai deixar o filho com o quê? Com o empregado. E às 8 horas, como é que fica? Se for à noite, a hora noturna são 53 minutos, não são 60 minutos. Então já tem a redução. Então o que acontece? Onerou sensivelmente, a criança que diz a legislação da criança, Do Estatuto do Adolescente e da Criança. Isso. Criança e do Adolescente. e o Estatuto do Idoso só serve no papel. Porque, na realidade, quando nós precisamos de um cuidador e de uma pessoa para cuidar de criança, nós não temos. Essa lei do empregado doméstico veio ferir os direitos do empregador. Agora, tem uma outra coisa. Existe aí, o doutor vai concordar comigo, o seguinte: graças a Deus, com relação aos nossos idosos, existe uma lei federal do microempreendedor individual. E o governo federal está incentivando a transformação da pessoa física para pessoa jurídica, do microempreendedor individual. Dentro da legislação do microempreendedor individual, nós temos o cuidador de idoso, que está hoje dentro da lei do empregado doméstico, mas também que poderá, se a pessoa fizer um curso de cuidador, se transformar em microempreendedor individual, poderá ser contratado como MEI. Olha só, a gente está começando a fazer um papel, assim, na verdade, eu vou até perguntar daqui a pouco se esse é o famoso jeitinho brasileiro, né, que a gente começa a procurar nichos para os outros caminhos, tentando se desafogar. E vou pedir para vocês segurarem rapidamente, porque agora, ao vivo, aqui com a gente, está a repórter Priscila Silvério, que está lá junto com a deputada federal Benedita da Silva, que foi a relatora da PEC das domésticas e está aqui na Assembleia para um evento. Olá, Priscila, muito bom dia, deputada. Seja bem-vinda aqui no nosso programa. Quem fala é a Silvia aqui e nós estamos exatamente discutindo sobre a PEC, em que a senhora foi relatora. Priscila, toca daí, por favor. Bom dia, Silvia. Bom dia a todos aí no estúdio. Bom, a deputada, ela teve uma batalha muito grande, né, para que hoje tantos empregados domésticos tivessem direitos. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho dessa batalha. Não foi fácil? Não foi fácil. Foi uma batalha de 20 anos, onde a trabalhadora doméstica, o trabalhador doméstico pôde ter reconhecido, né, a sua profissão regulamentada com direitos iguais aos demais trabalhadores. Nós sabemos que na cultura da população da sociedade brasileira, o trabalhador doméstico, ele sempre foi tratado como aquele resquício, o que sobrou da escravidão. E é um serviço necessário para a cultura nossa, de classe média brasileira, um serviço que merecia, por parte de quem exercia e quem exerce, ter reconhecido esses direitos, porque são trabalhadoras e trabalhadores que também deixaram os seus lares para cuidar dos lares dos outros, cuidar também dos filhos, da comida, da casa, né, de ter respeito e carinho, e que precisava também levar para sua casa o seu pão de cada dia, ter o seu descanso, ter o seu fundo de garantias, ter o seu aviso prévio. Então essa batalha foi uma batalha de muitas décadas e que levou no Congresso Nacional Brasileiro 20 anos para ser aprovada. Deputada, eu vou até interromper a Priscila rapidamente. Desculpa, Pri. Deputada, a senhora me ouve bem? Estou ouvindo bem. Ótimo. A gente está aqui no estúdio com um hall aqui de convidados. A gente tem a presidente aqui do Sindicato das Empregadoras Domésticas, perdão. Temos aqui o doutor Marcos, advogado, juiz. Temos a
Érica, que é também do Sindicato das Empregadas Domésticas lá de Jundiaí. Temos aqui uma empresária que tem uma empresa que, enfim, fornece, né, a agência de domésticas, de empregadas domésticas e também de babás, né? A senhora foi empregada doméstica, né, deputada? Fui empregada doméstica por muitos anos e empregada doméstica em condições de que, quando eu tive a minha primeira carteira assinada, eu não pude contar o tempo de serviço que fui doméstica para a minha aposentadoria. E como é que fazia? Alô? Como é que fazia naquela época, sem ter nenhum direito? Como é que a senhora sobrevivia se perdesse o emprego? Não, você tem hora para entrar, mas não tem hora para sair. E nada de carteira assinada, e muitas das vezes o seu salário era a roupa que você ganhava, a roupa usada que você ganhava. Você não tinha, na minha época, o direito de se alimentar. Você fazia comida, mas não se alimentava com a comida que você fazia. Então, essa sempre foi um marco na vida da trabalhadora doméstica. Eu tenho 73 anos de idade. Você imagine, há alguns anos atrás, vamos assim dizer, há 60 anos atrás, porque a minha vida como trabalhadora doméstica começou cedo, então tínhamos uma relação de escravidão total. E até a arquitetura, até hoje ainda, a arquitetura brasileira demonstra de que você ainda tem na arquitetura aquele quarto de empregada onde você coloca a vassoura, o balde, onde o que não pode colocar nos outros lugares da casa, você coloca ainda no quarto de empregada. Então, é disso que nós estamos realmente falando. Quer dizer, o direito, a qualidade do serviço, a qualidade da prestação do serviço, mas, sobretudo, o direito do trabalhador de ter a sua carteira assinada, de ter o seu tempo, o seu horário respeitado. Então, esses direitos não são direitos aviltantes, são direitos humanos de quem trabalha numa cultura e de organização social do Brasil, um Brasil majoritariamente um Brasil de classe média. Olha, ótimas as palavras da senhora, deputada. Eu sei um pouco dessa história porque a minha mãe foi empregada doméstica. Minha mãe tem 82 anos hoje, provavelmente foi nesse mesmo quadro que a senhora passou. Mas na prática, deputada, o Brasil está preparado para essa mudança? E eu estou falando dos dois lados dessa moeda, tanto o lado dos empregados domésticos quanto de quem emprega, né? Porque o cidadão brasileiro já paga muito imposto, já paga, né? Enfim, que a gente não sabe onde é aplicado exatamente. Veio mais um pouquinho para a gente pagar e aí a gente não consegue. Desconta, coitado, no empregado doméstico de novo. Não pode contratar. A gente está aí com um número de 40% de queda no mercado aí de empregadas domésticas. A gente estava preparado? Mas você está numa queda de 1/3, que nem 1/3 da população que nós podemos identificar de trabalhadoras regulamentadas existe no Brasil. Então, isso veio regulamentar, porque há décadas que nós estamos usando quase 100% dessa mão de obra sem nenhum direito. Então, isso não vai onerar, evidentemente, se você partir do princípio de que você dispensa uma empregada que lava, que cozinha, que passa, que arruma. Olha, se você tivesse que contratar cada um desses seus serviços fora, por exemplo, mandar suas roupas para a lavanderia, ter que almoçar e jantar no restaurante, você ter que pagar alguém para ficar com seu filho enquanto você precisa trabalhar ou sair, né? Você ter que pagar creches assim com salários enormes, né? Com salários com valores enormes. Mensalidades, quer dizer, seria humanamente impossível, até mesmo para essa cultura feminina da emancipação da mulher no mercado do trabalho, da mulher na política. Nenhuma das duas cresceria, nem a trabalhadora doméstica, nem a empregadora. Então, é nada mais que justo. Se nós formos olhar para isso, o custo é praticamente zero, porque aí é uma contrapartida muito alta. Eu, hoje, não poderia fazer
o que faço se não tivesse em minha casa alguém que não é para me substituir, porque no carinho, na presença, isso é insubstituível, mas é para que possa me ajudar a dar conta das minhas tarefas, que são grandes, é da cultura feminina. Por mais que nós sejamos empresárias, por mais que nós sejamos política, mas nós temos uma relação com o lar. Essa coisa umbilical, essa coisa doméstica. Então, nós temos também deveres constitucionais de cuidar dos nossos pais, de cuidar dos nossos filhos, de cuidar da nossa família e a nossa família cuidar da gente. Então, veja, qual é o preço de tudo isso? Pois é. A gente tem aqui no estúdio, deputada, o doutor Marcos Scalércio, que é juiz do trabalho. Ele tem uma perguntinha aqui para a senhora. Pode fazer, doutor. Deputada, primeiramente, parabéns aí pela relatoria da PEC. Foi excelente do meu ponto de vista. Eu gostaria de saber da senhora o que a senhora achou da regulamentação da PEC da senhora através da Lei Complementar 150, que, na medida do possível, regulamentou todos os direitos que a PEC da senhora trouxe, mas também acrescentou alguns a mais, como, por exemplo, um adicional para o doméstico que viaja, mas também, do meu ponto de vista, tem alguns detalhezinhos da Lei Complementar, que veio para regulamentar, de um certo modo até questionável. Por exemplo, lá na Lei Complementar prevê que é possível a redução do intervalo intrajornada, do intervalo para almoço da doméstica, através de acordo entre empregado e empregador doméstico, essa possibilidade da redução. Não vai de encontro, não bate de frente com essa ampliação dos direitos trabalhistas, que a senhora muito bem defendeu na PEC, essa regulamentação nesse detalhezinho de prever a possibilidade de reduzir o intervalo da empregada doméstica por mero acordo entre empregado e empregador, que a Lei Complementar 150 prevê. O que a senhora achou da regulamentação dos direitos que a PEC da senhora trouxe? Olha, eu tenho certeza que nos entendimentos que nós fizemos, até governamental, nós não conseguimos avançar além disso. Mas nós entendemos também que trabalhamos no limite e que não se encerra aqui a luta das trabalhadoras domésticas. Nós tivemos foi um grande avanço. Esse grande avanço permitiu com que hoje essa profissão esteja regulamentada. Mas reconhecemos sim de que ela sofreu, por consequência até daqueles que não tinham uma compreensão melhor da questão dos direitos, nós entendemos de que houve um avanço, mas que a luta continua. Olha, deputada, eu agradeço a participação aqui da senhora. A gente está vendo aí que o ponto está caindo, aí o meu retorno, mas o que eu quero deixar aqui é meu muito obrigada por esse trabalho da senhora, agradecer a sua participação e meu muito obrigada por esse trabalho que a senhora faz nos representando a mulher brasileira, na verdade, aí, lá em Brasília, né? Muito obrigada, deputada. Eu é quem agradeço e não se importe com o ponto que cai, porque a autenticidade também faz parte da vida da gente, não? Obrigada. Obrigada, querido. Um bom dia. Bom, obrigada. Então, aí as palavras, então, da deputada federal Benedita da Silva, que fez aí, a relatoria fez o relatório sobre a PEC. Eu não posso deixar de ir para o intervalo antes de passar aqui. A Mônica vai me matar, mas eu vou passar para a Ângela, que, na verdade, é uma empresária, tem uma agência de empregadas domésticas e de babá. Que já foi cutucada. Que já foi cutucada, enfim, aqui pela Margarete. Tem um programa para responder tudo isso. Desse esboço que a gente fez aqui, desde o doutor Marcos falando da lei, a Érica dizendo como é que está a situação das empregadas agora, a novidade que está aparecendo para ela agora com o negócio de homologação, da Margarete Silvia, aí colocando os direitos. Em primeiro lugar, eu aplaudo. Acho fantástica. Essa lei chegou, tinha que vir. Fantástico. Trabalho. A Uniri começou com um curso de babá doméstica, depois que eu passei a virar uma agência de empregos. Tem quanto tempo? Muito rápido. Assim que eu comecei o curso, as pessoas ligavam, você tem uma babá qualificada, precisa de uma babá, então não teve jeito, virei uma agência de empregos, foi assim o meu processo. Mas o início mesmo foi a qualificação desses profissionais, que na época, há quase 20 anos atrás, realmente a gente precisava, não existia, né? Precisava de uma qualificação. Inclusive, elas se qualificavam de acordo com o empregador, né? Elas se moldavam de acordo com o empregador, não para o mercado, né? Iam para o mercado de trabalho intuitivamente, iam pelo que o empregador anterior explicou. Então, essa foi uma necessidade na época, enfim. Então, assim, estou feliz com isso, porque eu estou acompanhando as domésticas e a babás há mais de 15 anos. Eu tive empregador, por exemplo, doutor, que ao servir o café, no caso não foi um café, foi um chá, porque o patrão dela estava doente,
Ele falou, por favor, faz um chá que eu tô mal, e ela fez o chá, levou de madrugada. No dia seguinte, a empregadora reclamou por que ela não colocou o uniforme para levar o chá, né? Já tive empregadoras, então eu tenho, Margarete, né, doutora Margarete, você coloca aí a empregadora, aqui a Érica com a empregada, e eu estou no meio, porque eu tenho a história dos dois, né? E o quanto que é difícil essa relação, porque é uma relação profissional, mas que se dá num ambiente... pessoal muito grande, muito, né? É muito, Sim. Então tudo se mistura, a probabilidade dessa babá sair desse papel dela e se tornar um membro da casa, até porque a empregadora muitas vezes coloca dessa forma. A gente tem quesitos de empresa, mas a gente age no âmbito neurose pessoal. tá solta na casa. A gente tem ocupações de empresa pela lei, tarará, mas o dia a dia é pessoal o tempo inteiro, né? Não é um trabalho comum. A babá cuida da coisa mais importante que tem na casa. Qual é a mãe que não vai estreitar esse relacionamento? Porque é uma profissão que tem que estar estreitado o relacionamento. Tem que ter. Né? Meu marido quer uma camisa bem passada, olha, ele vai para a televisão, não pode ter uma marquinha. Então, assim, ele é o executivo, então é muito do pessoal delicado, misturado com esse profissional. Ela sabe de toda a intimidade dessa casa, então é um profissional diferente já, né? É um profissional que tem que ter uma postura. Então eu tenho esse lado das empregadoras, né? Puxa, eu quero uma babá que saia sábado de tarde. Elas não querem mais trabalhar sábado. Por que elas não querem trabalhar sábado? Porque elas lavam, passam, cozinham, têm a família, elas querem passear. Puxa, elas são pessoas como nós. Tem que ter um respiro. Tem que ter, tem que amolar o machado para voltar e continuar trabalhando. Ela precisa dessa folga para ela colocar as coisas em ordem, senão ela fica estressada. Antigamente, quando eu comecei, eram folgas quinzenais, que já não era... Constitucional. Não era, já estava errado. Estava errado. Pagavam errado, né? Porque a lei desde 72 era um dia já de descanso semanal. Era uma folga, já era. Estava errado 15 dias. Semanal, remunerada preferencialmente aos domingos, né? Continua. Essa folga semanal remunerada é preferencialmente aos Mas tem a domingos. carga horária, as 44 horas. 44 horas semanais, como qualquer empregado. Sim. Então significa o quê? Que o empregado não pode trabalhar além das 8 horas de segunda a sexta. Então, de segunda a sexta, 8 horas, 5 dias, dá 40. Se a lei As tem 4 44, durante a semana, 4 horas no sábado. Então, Então, o que acontece que eu estava ouvindo até agora é o seguinte, que empregado não quer mais trabalhar de sábado, mas tem lei. Lei é lei, lei não se discute. Eu vou pedir para vocês duas segurarem aqui, coitada da Ângela, que eu estou deixando ela sempre aqui com a palavra no ar, mas segura para mim as duas aqui, doutora Margarete, a Ângela, porque a gente vai para um rápido intervalo, tomar uma água, dar um respiro, para voltar daqui a pouquinho. Já voltamos. Estamos de volta aqui com o programa Assembleia Debate. O papo aqui é empregada doméstica, na verdade, sobre a PEC que está valendo aí já, com os direitos renovados, com os direitos relembrados, porque os direitos antigos também não eram exercidos. E antes do intervalo, começou aqui a esquentar o clima entre a Ângela, que é dona de uma agência de empregadas domésticas e babás, com a Margarete, que é representante do sindicato aqui das empregadoras, né? Das patroas, né? Que eu falo empregadoras, empregadas, até na minha cabeça dá confusão. Das patroas. A gente estava falando sobre carga horária, sobre folga. São 6 dias por semana que a empregada doméstica tem que trabalhar, como um trabalhador comum. Nesses 6 dias, ela tem que cumprir 44 horas, o mínimo, né? De 44 horas. Que vai ser negociado com a patroa, se isso vai ser cumprido em 3 dias, em 6 dias, enfim. Como é que é isso? Qual era a pendência aqui que vocês estavam? Na folga de sábado, na folga de domingo? Como é que é isso? Eu estava mencionando alguns casos que eu queria pontuar para a doutora Margarete, que eu tenho as empregadas e eu tenho as empregadoras. E foi um comentário que ia fazer, que uma empregadora, ao solicitar uma profissional, falou que queria que ela ficasse sábado até tarde. Eu falei, é difícil encontrar profissionais que trabalhem sábado, porque também tem a família. E o comentário que ela fez foi, que gozado, antes trabalhavam para dormir por comida, agora que é final de semana de folga. Então, o que eu quero dizer, doutora, é que assim, existem patrões, existem bons patrões, existem patrões ruins. Da mesma forma, a empregada doméstica, existem as boas e não. Então, a lei veio facilitar para todo mundo. Era um trabalho escravizado.
né? Então, por isso que eu realmente acho fantástico que veio isso. E quanto à lei, assim, são 8 horas, talvez o doutor possa falar melhor do que eu, né? Que ele é informação nessa, mas são 8 horas, tem as 4 horas do sábado que pode vir, mas se não me engano não pode ultrapassar 10 horas por dia. Isso, né? exatamente. Então a lei tá muito fácil para evitar todas essas discussões dentro de casa. Doutor né? Marcos aqui com a palavra, que é juiz trabalhista, né? Como Lembrando funciona? que você sabe, você está sempre no meio Sim, né? do furacão, do olho Eu do tô no furacão. meio né? termo. Aproveitando só antes de explicar a lei, uma boa colocação, esse exemplo que a colega destacou, da empregadora falou assim, trabalha para um prato de comida, que a Ângela destacou, de trabalhar por um prato de comida. Eu já peguei um caso em audiência, eu sempre comento assim, audiência trabalhista envolvendo trabalhador doméstico, ou duas uma, ou sai acordo, todo mundo sai feliz, se abraça, ou sai barraco. Qual a porcentagem entre um e outro? Mais barraco do que acordo. Mais barraco. Mas por que isso? Porque exatamente o que vocês todos destacaram, que há uma relação de fidúcia, de confiança muito grande envolvido. É alguém que está na sua casa, que ou é sua babá, ou cuida da pessoa idosa, ou cuida da sua casa, e da mesma forma, o empregado doméstico, ele acaba, entre aspas, entrando na família. Então, na audiência que está o confronto, eu vejo muito isso. Eu sou juiz há quase 8 anos já, então já fiz muita audiência doméstica, eu percebo exatamente isso. Ou sai aquele acordo, que até eu já vi mais de uma vez, empregador e empregado se abraçarem na audiência. Obrigado, desculpa de ter chegado a isso. O próprio empregado, desculpa ter te processado. Tem a cena bonita, mas tem aquela cena pesada, da briga, da discussão, porque envolve um lado pessoal. Passional, né? Porque Exatamente. pessoal o tempo Frequentou inteiro, a casa, conheceu. Como assim, próximo, quando eu te conhece dei aquela tudo. minha blusa, Exato. comprei em Não, Nova isso daí. York. E uma vez uma empregadora doméstica falou assim na sala de audiência, é um absurdo ela tá pedindo isso daí pra mim, eu deixava ela sentar na minha mesa pra comer. Falei, então, se não deixa sentar na mesa, você vai fazer a pessoa comer no chão? Que ponto. Mas não só querendo falar do empregador, também empregado doméstico, falava, é um absurdo. Então, é um conflito muito grande essa relação, porque envolve o lado pessoal. Agora, sobre o direito. Antes não tinha nenhuma limite de jornada, como falei, não tinha controle nenhum. Hoje, com a nova lei, fala 8 horas diária e 44 semanais. Tá. Sendo que é admitida a chamada compensação de horas. Ou seja, pode pegar, porque se multiplicar 5 vezes 8, 5 dias da semana daria 40, então 40. sobraria 4 horas para trabalhar ao sábado, certo? Na teoria, isso é um na cálculo teoria. hipotético. Isso. Ao que sábado invés de seriam as trabalhar 4 essas horas. 4 horas ao sábado, é Vai possível diminuir, compensar essas fragmentando. 4 horas, fragmentar, através de acordo individual Na entre semana. empregado e empregador, ou, que é sempre aconselhável, com a participação dos sindicatos. Porque o sindicato dá uma proteção maior nessa É negociação. um bom senso. O bom senso. É um entra bom com a senso, né, participação. E aí dilui essas 4 horas. Mas não é possível, por exemplo, olha, você vai trabalhar um dia 15 horas, outro dia 15, dá 30, outro dia você trabalha mais que isso. Isso aí não pode, porque tem um limite. Então, Tá. no máximo, você vai poder compensar essas 4 horas respeitando sempre um teto, que aí utiliza da CLT por analogia de 10 horas diárias. Então, poderia pegar essas 4 horas a mais de sábado, você vai diluindo durante os 5 dias da semana, mas sempre respeitando o máximo de compensação, que seria no máximo de 10 horas. Se trabalha no domingo ou no feriado, como é que é o procedimento? Aí, se trabalhou na folga semanal, certo? Que em tese costuma ser de domingo. Ela pagou o que ela tinha. Ela pagou aí Traba- as 8 horas mais as... Trabalhou na folga, esse dia é pago em dobro. Ou seja, se o dia dela custa 100, por ter trabalhado na folga, vai pagar 200. Isso é pra qualquer Paga em dobro. trabalhador. Para qualquer trabalhador. E aqui também trouxe para o doméstico. Domingo ou feriado, paga em dobro. E isso até cabe destacar que até já existia. Antes mesmo das das empregadas, porque era um direito da Constituição Federal de falar da folga, uma folga semanal. CLT. Aí veio uma lei que regulamentou o direito ao DSR e o direito ao doméstico, perdão, o direito ao feriado também para o doméstico. Aí eu vou colocar um pouquinho de lenha nessa fogueira. Posso falar uma coisa? Pode. Ótimo. Diga lá. Então vamos lá. Eu quero Ela tá se aproveitar. corroendo agora. Eu quero Vamos lá. Não, não estou me corroendo. Eu estou só querendo aproveitar o seu programa para dar um alô para os empregadores domésticos. Tem muitos empregadores que tratam o empregado doméstico como um ente da casa e ficam meio intimidados na hora de pagar o salário, de exigir que o empregado assine os recibos de pagamento. Então, eu digo o seguinte, tem um ditado que diz oportunidade, Ocasião faz faz ladrão. Faz ladrão. Então, vamos supor, o empregador pagou o empregado doméstico salário, férias, se cumpriu hora extra, também pagou, só que não pediu um recibo. Nada impede que esse empregado, que já recebeu todos os direitos, vá para a Justiça do Trabalho incomodar aqui o nosso juiz que está aqui conosco, com uma reclamação trabalhista, exigindo do empregador a prova documental
do pagamento de férias, de 13º, Você não precisa ir muito de horas longe, Margarete. extras. Eu passei por isso. É um absurdo. Eu fiz isso. É um absurdo hoje, no século XXI, o patrão também não exigir Eu fiz dos isso. eu cometi essa empregados besteira. o recibo de pagamento. Agora você vê, a nossa querida presidente do Sindicato dos Empregados Domésticos, os trabalhadores domésticos, disse que existem empregados domésticos, grande maioria, analfabetos. Eu gostaria de perguntar ao nosso legislativo o seguinte: hoje foi obrigatório a apresentação do caderno de ponto. Se o empregado não sabe assinar, como é que vai preencher um caderno de ponto? Alguém vai fazer por ele. Como é que ele vai assinar um caderno de ponto? E depois nós vamos ter aqui a participação do nosso juiz na audiência e vai falar: isso aqui foi preenchido, não foi pela senhora, foi pelo patrão, então não tem validade jurídica. Então, quer dizer, nesse país, o que acontece? Acontece que ficar atrás de bastidores, formulando leis para nós brasileiros ter que seguir, ou vem para o tete-a-tete aqui, ou continua atrás, lá em cima, atrás das mesinhas, que vai continuar esse angu que está aqui. Porque na hora de preencher não vai ser preenchido. Você vê. Margarete. Não é começar. Começar a dar cultura para o povo. Então, mas a lei é uma forma. Mas não é por Pegar aí. no ponto da educação. A educação é fundamental. Mas- Como é que eu vou, minha querida, pedir para você, se você fosse analfabeta, preencher um caderno de ponto se você não sabe assinar? E isso daí vai valer para a justiça. Como é que eu vou levar esse documento que você não sabe assinar para o juiz analisar o documento? A Érica quer falar. Então, Vamos lá. no nosso sindicato, o que nós estamos orientando os empregadores a estar fazendo quanto a isso? Eles anotam para a empregada e no final de toda semana, eles montam, ela leva para o filho ou para um parente próximo que conversa com ela, foi isso, e dá o aval junto. Vamos ver se o nosso O juiz, judiciário que é uma vai terceira pessoa de aceitar novo. um negócio De novo é uma desse. terceira pessoa fazendo. Não é o Doutor. empregado. Não, o empregador anota doutor. e o filho, a Mas pessoa de que novo tiver não uma é a empregada, instrução... não é o profissional fazendo, é alguém fazendo por ele, que pode forjar, pode, enfim, não sei. Essa questão que a colega destacou, a doutora Margarete, com relação à prova no âmbito doméstico, processualmente agora eu falo como juiz, é o principal problema do processo envolvendo doméstico. Como Porque provar? a prova no âmbito doméstico é sempre difícil. Por quê? Normalmente na casa Informal. é o empregado e o patrão. E isso que a colega destacou do empregador não exigir recibo, infelizmente é o que mais acontece. Eles olham, mas excelência, mas eu paguei. Eu falo, sinceramente, olho para o Cadê a empregador e falo prova? assim, ó, infelizmente eu não estava na casa, eu não sei o que aconteceu, E eu ela trabalho paga. com provas, certo? E tem que ter um recibo, tem que ter um recibo. Essa questão a nova lei exigiu anotação de horário. É obrigatória a anotação de horário. Só um detalhezinho importante dessa nova lei. Para os trabalhadores em geral, ou seja, para a CLT, para uma empresa, a anotação de horário é obrigatória quando tem mais de 10 empregados. No âmbito doméstico, cara, é inviável isso. Como você vai exigir que uma casa com mais de 10, ninguém tem uma mansão que tem 10 empregados. Então, para o doméstico, você tendo um doméstico, já a lei determinou. A lei não fez nenhuma exceção. A lei falou, tem que ter anotação de horário. Então, aí agora, quando vem uma nova lei, isso não só essa lei, mas qualquer nova lei, quando surge, automaticamente vem o quê? Todos esses debates. O legislador, a colega também destacou, ele está no papel frio, ele solta a lei. A sociedade, ao receber, vai que debater. vai dar aprimorar, que vai debater. começar. Mas aí, E nesse surge. caso, exatamente. E aí surge esse caso que é uma realidade filho que do anota, o empregado filho que dá o analfabeto, aval. que tem muito mesmo, o trabalhador o empregado Como é que doméstico procede analfabeto. nesse caso? O que a lei do doméstico não fala nada? Então, há uma omissão legislativa. Primeiro Tá de bom. tudo, tem omissão. Quando tem omissão, o juiz utiliza outros meios. Um meio pode ser a analogia. O que é analogia? Você pegar uma nova lei, uma outra lei E que trata de situação aplicar semelhante. ali. O que a CLT fala? Quando se trata de um analfabeto, é comum fazer a prova através de arrogo, ou seja, de uma testemunha, de alguém que presencia. Então, temos dois caminhos para essa prova da anotação de horário, o Poder Judiciário autorizar. Uma seria o empregador, lógico que esse procedimento é complicado, não vou falar que é simples, mas o empregador chegar, na hora que vai anotar horário, a empregada chama um vizinho, alguém, um porteiro do prédio, para assinar arrogo. Ou seja, olha, o horário dela entrou às 8, saiu às 17, tá aqui, confere, a senhora entrou?
essa pessoa seria como se fosse Gente, uma isso que o Dr. testemunha. Marcos está falando é extremamente importante. Para quem tem esse tipo de profissional em casa, Que é então, analfabeto, aí que é seria analfabeto, arroba. e- Ou Mas seja, a a pessoa, pessoa- desculpa, doutor, mas a pessoa, nesse caso, tem que morar em apartamento. Porque se Isso, morar você em tá contando casa, que é em casa, não tem prova. não tem essa como essa destaquei- testemunha. Se morar num Como condomínio destaquei- grande também, tem o registro de entrada e saída do condomínio, Mas e né? se morar em tiver casa? e se É. morar Bairro em casa, comum, quem faz aí isso? perde a prova. Quem avalia? Eu destacando, pode ser um porteiro, um vizinho, se a pessoa mora em casa, certo? Todo é lógico dia? que o juiz, isso daí é uma coisa, é algo diferente, algo que está fora da lei. Tá E para complicado, isso, doutor. o Poder Judiciário também, lógico, não estou aqui para defender o Poder Judiciário, mas aí cabe ao papel do juiz o quê? A flexibilidade, ser flexível, entender a situação, que é uma situação que está fora da previsão legal, que é um empregado analfabeto, e a lei exige do empregador a anotação, e ele vai ter que ponderar. E no direito do trabalho, no mundo trabalhista, existe uma regra que chama primazia da realidade. A realidade vale até do que a formalidade. Que é formalidade. Então, se esse empregador está com esse problema de questão da anotação de horário, ele pode até, perante um processo, se ele está sendo processado com base em horas extras, com uma prova testemunhal, tentar. Preciso só deixar claro aqui, quem é considerado, quem entra aí nessa legislação de empregado doméstico? Enumera para mim os profissionais. Babá, doméstico, arrumadeira, cuidador de idosos, jardineiro. Todo trabalhador que motorista, trabalha em nome de trabalhar registrado numa no CPF. residência Tem sem marinheiro, fins lucrativos, piloto, Peraí. enfermeira do lar, são vários. Vai enumerando para mim, porque quem está em casa, se tiver na dúvida, a gente esclarece agora, doutor. Então, quem É melhor, seria? ó, eu vou dar o A conceito. Ângela passou rapidinho demais. O amplo é a pessoa que trabalha em um âmbito residencial sem finalidade lucrativa. Tá. E aí entra qualquer pessoa que presta esse tipo de serviço no Presta âmbito serviço. residencial. Logicamente, a doméstica direta, a passadeira, a lavadeira, a que lava, a cozinha. Aí entra o cuidador de idoso, o babá, o motorista, muito bem destacado, muita gente esquece. Às vezes o motorista pensando particular. motorista, O jardineiro. motorista particular. Sabe o que vai vigilante. acontecer, que nem aconteceu no mercado de televisão? Vai todo mundo virar PJ. Todo mundo virar PJ, pessoa jurídica. Daqui a pouco vai acontecer isso, porque está complicando demais, muito encargo. O brasileiro tem sempre um jeitinho. Ele vai começar a contratar empresa, né? Assim, você é a Maria, mais Maria, dona da empresa Maria Limitada, empregada Mas em doméstica. Jundiaí, eu tenho visto, não tenho visto essa realidade. Não. As minhas homologações diminuíram. A minha procura hoje é de empregadores querendo corrigir o que está errado. Eu acho que sai caro. Fazer o É que sai cadastro caro. no e-social. Deixa eu dar mais Eu uma preciso alôzinha. falar do e-social, inclusive, gente, senão a gente nós tem mais vamos 5 minutos falar de mais- programa. Só falar mais uma coisinha Diga. dessa lei absurda. Fizeram absurdo em alguns aspectos. Não precisa você falar que é absurdo eu falar. Porque é absurdo, que eu Não, vou te eu não falar falei, o porquê. Sara, eu não falei nada, O problema, fica o quietinha. problema é o seguinte, foi aprovado o auxílio creche. O auxílio creche, o doutor aqui sabe e pode falar mais abrangentemente do que eu, que é para empresa que tem até 30 funcionários. E nós? Nós temos e somos obrigados a pagar creche para filho de empregado. Agora, vamos falar também, já que você falou nisso daí, no e-social, outro grande absurdo que fizeram Ninguém para tá conseguindo, eles tiveram até que prorrogar o prazo, que tá difícil, Ninguém né? preenche. Saiu ontem Quem no preenche é a Estadão, patroa, né? Isso. Quem preenche é a patroa. saiu ontem no Estadão que devolveram 800 Cadastros. Isso aí foi fichinha, porque isso aí foi fora o que não relataram. Quem tentou cadastrar? Eles estão omitindo aí o número, porque deve ser um número monstruoso. Agora, você vê, o empregador doméstico, eu não sei qual é a do governo. Quando vai cadastrar o empregado, tá lá, se querem saber se o empregado é preto, branco, roxo, azulão. Tem nesse nível? Tem nesse nível? Para poder receber um fundo de garantia. Querem saber se o empregado é analfabeto, se estudou até a 4ª série, se estudou até o primeiro não sei o que completo, porque na minha época era primário, ginásio, Antiga colégio, 4ª série. então Quarta agora é tudo uma denominação diferente. O que vai adiantar para o empregado Calçado nas leis doméstico trabalhas de saber, empresa, né? na hora dele receber o fundo de garantia, por que vai servir isso? Margarete, é estatística. Estatística, para o empregado, adianta estatística. Agora estão falando o seguinte, que o empregador doméstico, na hora de preencher o e-social. cadastro, o e-social, o simples doméstica, na hora de preencher para poder pagar os impostos, preencheu errado. E eu queria saber o seguinte, me perguntaram, Margarete, o governo vai restituir o que nós pagamos a mais? Eu acho que sim. Eu acho que sim, pelo seguinte, porque quando nós
empregadores domésticos, ou nós, povo brasileiro, atrasamos um dia o pagamento do imposto, vem juros, multa e correção para cima do nosso ombro. Então, eu espero que o governo, apesar de que eu não acredito, porque se ele quisesse restituir de verdade, ele teria pedido a nossa conta bancária e não nosso telefone, porque o governo não vai ligar para nossas residências para perguntar, querida, qual que é o número da sua conta conta bancária que eu vou depositar o que você pagou com juros e correção. Então, se nós, povo, somos obrigados a arcar com juros, multa e correção monetária do atraso do pagamento, eu gostaria também, eu espero que o governo também honre essa obrigação que nos é imposta. Falar uma coisinha, quem tem diarista, um monte de gente trocou a empregada doméstica para diarista, aí ela vai uma vez por semana não cumpre, não dá, mas nem sã consciência fazer tudo que uma casa suja em 7 dias. Aí a gente acaba contratando por mais um dia, que daí num dia ela faz faxina, no outro dia ela passa roupa, e às vezes até faz comida, enfim, alguma coisa assim. Acaba que, eu preciso de você nesse final de semana para cuidar do meu filho, do meu neném, para eu ir sair. Já estou criando um vínculo empregatício, doutor? Então, essa foi uma grande novidade da lei, porque existia sempre esse debate. Até um dia era empregada, era doméstico ou diarista. Até 2 era doméstico ou diarista. Hoje a lei acabou. A lei falou. Se trabalha até 2 dias na semana, fica como diarista. A partir de 2 dias, ou seja, 3, 4, 5, 6, 7 dias durante a semana, aí é doméstico, aí é empregado doméstico. Então, esse debate que sempre nós, como na hora de julgar, tinha essa divergência, tinha que pegar a jurisprudência, se 2, 1, 2, a lei acabou. A lei resolveu. Isso foi uma grande novidade da lei, porque solucionou exatamente essa divergência que tinha. Até quando era diarista, até quando é doméstico. Então hoje está definido. Tá definido. Até 2 dias na semana, diarista. Eu tenho mais 1 minutinho só. O programa encerra. Mais 1 minuto. Deixa eu falar Só uma coisinha. complementando, rapidinho, desculpa, complementando o que o doutor falou, eu dou mais um recadinho para a dona de casa. Para diarista 40 também, segundos. pagou, Tá recebe, comigo, filho. faça assinar o recibo do pagamento diário, porque senão amanhã poderá falar que recebia por mês. Você, Ângela, rapidinho, 30 segundos. Eu falando assim, eu falo muito com muitas empregadoras e domésticas. 99% das empregadoras que eu falo adoraram isso, porque regulamentaram, elas têm um seu arame. Tem problema, vai ser resolvido, procura a lei, mas elas estão muito felizes por conta disso. Não estão, claro, estamos numa crise e tal, essas coisas tudo, mas o trabalhador doméstico com dignidade, para a empregadora, a maioria, como é que eu faço? Indico ao contador como é que faz, é difícil, mas eu vou me ajeitar. A empregada está muito feliz porque ela está num momento de crise, o país numa crise, as pessoas com crise, elas estão sendo demitidas, mas ela ainda assim fala, puxa, agora eu tenho uma profissão e tenho direito e me sinto respeitada. Entendeu? Ótimo. Érica, a Mônica vai me matar. Só mais um pouquinho, Mônica. Segura aí, Michele. Fala. Eu quero deixar um recado para os empregadores. Se não tem condições de ter empregada doméstica, sai do patamar de madame e vá lavar os seus banheiros. Falou a Érica. Bom, gente, o programa encerrou, eu estourei o tempo aqui. Muito obrigada pela participação de todos vocês aqui. Eu acho que esse debate só está começando, a coisa está latente ainda, muitos problemas vão acontecer, mas é para isso que a gente está aqui. O programa Assembleia Debate vai ficando por aqui, você pode acessar esse e outros programas em nossa página na internet. Anota aí, al.sp.gov.br. A gente se vê na próxima semana, eu aguardo vocês e continua discutindo isso aí de casa. Tchau!